Olá, companheiros, que a paz de Deus possa continuar em nossos corações, que a gente possa ter alguns momentos de reflexão, de recolhimento e meditação nas palavras do Cristo, que é a inspiração que buscamos para seguir em frente. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, em que Jesus declara que não veio destruir a lei. Na semana passada nós falamos dos itens 1 e 2, que versava sobre Moisés e sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo, né? O advento da chegada do Cristo até nós. E a dissertação de Kardec coloca para nós aqui: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la para dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. A gente sabe que todas as leis, elas são adaptadas de acordo com o avanço da maturidade moral e social de uma determinada sociedade. E nós vimos aí em outras situações, inclusive no assunto anterior, que Moisés ele chefiava várias tribos, né? Porque naquele momento a sociedade hebraica era assim, dividida em várias castas, em várias tribos, né? Hoje nós conhecemos como bairros, né? Numa comparação um pouco mais grosseira, né? Hoje nós somos divididos por bairros, por regiões. Naquela época eram tribos e eram mais complicadas, porque cada tribo tinha lá os seus costumes, né? Algumas coisas eram admitidas numa tribo, outras não, né? Eram dadas como anormais, e assim Moisés, para lidar com esse povo quase totalmente primitivo, pois que sabemos que aquele momento a sociedade como espírito, melhor dizendo, que a humanidade como espírito ainda estava nos seus primeiros passos, recém saído da fase primitiva para avançar um pouco mais, mas ainda tinha alguns costumes ainda bem primitivos. E muitas das vezes radicalizavam, né? Já que os costumes de uma tribo não eram aceitos mais outras, mas isso era motivo de dissensão e guerra entre elas. Então Moisés, para comandar esse povo, já que ele tinha sido dada a atribuição de chefiar, de liderar aquelas tribos, ele precisava de leis mais enérgicas, mais radicais, para poder impor pelo medo e pelo respeito, mais pelo medo, né, as coisas que ele achavam que eram normais, naturais e aceitáveis numa sociedade. Então ele promulgou a lei civil ou disciplinar, que era a lei que vinha dele, mas que ele, para ser mais respeitado, para adquirir ainda mais veracidade, mais credibilidade, algumas coisas ele apontava como sendo a vontade de Deus, né? Então ele dizia que as leis eram as leis de Deus, mas na verdade eram leis civis que ele houvera implantado para conduzir aquelas tribos. Mas quando Jesus veio, a humanidade já tinha avançado um pouco mais espiritualmente. Então era preciso que tivessem leis mais adaptáveis, mais concordantes com o seu estágio atual. Por isso que Kardec veio dizendo aqui que Jesus veio para dar o verdadeiro sentido de adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso que ele fala que ele não veio destruir a lei de Deus, mas a lei de Deus, mas dar cumprimento e explicá-la de melhor forma, modificando em muitas das coisas as leis de Moisés, né? Aquelas leis que Moisés houvera implantado, como muitas tendo vontade de Deus, mas que nada tinham da vontade divina, essas foram totalmente desprezadas por Jesus. Mas aquelas que tinham caráter divino, essas foram ratificadas e confirmadas por Jesus. Uma das coisas que Jesus veio combater e veio mostrar para a gente, essa é a principal mensagem de Jesus. Jesus veio inaugurar o culto do coração, não mais aquelas práticas exteriores da qual a sociedade daquela época usava e abusava, de cultos exteriores, de sacrifícios, de criaturas, às vezes até humanas, né? De animais, de outras coisas mais, né? Um exemplo que a gente tem de sacrifício, que graças a Deus não conseguiu se consumar, foi quando
eu não me lembro agora o nome do personagem, que Deus houvera conversado com ele, pede que ele, então, como prova da sua fidelidade a ele, Deus, sacrificasse seu próprio filho. E ele leva o seu filho na época, no dia e horários aprazados por essa pretensa divindade, né, ao monte, para trespassá-lo pela espada. E quando ele ia fazer isso, com o coração dolorido, com o coração partido, mas já que era vontade de Deus, ele iria fazer, houve uma voz dizendo que não, que era só um teste para testar a sua fidelidade, né? Então a sociedade daquela época vivia de sacrifício de animais, inclusive. Mas Jesus veio inaugurar, volto a dizer, o culto do coração, ou seja, não tinham mais valor as práticas exteriores. Pelo contrário, a prática verdadeira era a prática do coração. Tanto que Jesus, em várias ocasiões, falava que não importava o que se fazia exteriormente. Inclusive, ele combate ferozmente o farisaísmo, né? Que os fariseus eles simulavam, mostraram uma coisa que na verdade não eram. E Jesus, em certa ocasião, chama-os de sepulcros caiados, ou seja, por fora muito bonito, muito pintadinho, mas por dentro carregando podridão. Ou seja, cuidavam muito do seu exterior, mas o seu interior carregava coisas impuras. E Jesus, então, para ratificar isso que ele havia falado, ele tem um exemplo muito interessante para nós, que passa pela nossa lembrança agora, quando ele fala da oferenda, que quando alguém fosse depositar chegasse diante do altar para depositar alguma oferenda e lembrasse que alguém tinha alguma coisa contra ele, que deixasse a oferenda de lado, que fosse lá reconciliar com o seu adversário, e quando isso fosse feito, ele voltasse, que a sua oferenda seria muito bem-vinda. Não pela oferenda, mas pelo aquele sacrifício de pedir a alguém perdão pelas ofensas que lhe houvera causado. Então Jesus veio mostrar o culto do coração. E uma coisa a mais, quando Moisés mostrava para a sociedade que Deus era um Deus vingativo, que carregado de ira, de outras coisas bem parecidas com as reações humanas, Jesus veio falar para nós que Deus era Pai amoroso. Essa é a maior mensagem de Jesus, dizendo que Deus era um Pai amoroso, que compreendia e amava todos os seus filhos, né? Então, uma mudança radical de um Deus raivoso, irado, para um Deus compassivo, um Deus bondoso, um Deus generoso, um Deus amoroso, que sabia compreender os seus filhos de tal forma a perdoar-lhes as faltas e dar-lhes outras chances para se redimir. E Jesus, então, para finalizar toda a sua doutrina, né, finalizar no sentido de estar entre nós, deixou um exemplo, mas não finalizar no sentido de que houvesse chegado ao final a sua tarefa, tanto que ele diz que tudo no mundo não passará enquanto não seja cumprido o único iota, ou seja, o momento que toda a lei de Deus será praticada em toda a sua totalidade. Então, no mundo, um dia, nós chegaremos à prática total das leis de Deus. Essa prática que Jesus resume para todos nós em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós chegarmos à condição de amar o nosso próximo como nós nos amamos, aí sim teremos chegado ao final da nossa tarefa. Mas não é tão fácil quanto a gente possa pensar ou pretender, porque muitas das vezes nós nem nos amamos. Nós castigamos o nosso corpo, a nossa conduta por práticas exteriores, por coisas que não nos vêm acrescentar em nada na nossa jornada espiritual. Então, quando nós nos amarmos verdadeiramente, dermos a nós aquilo que é melhor, o alimento espiritual, aliado ao alimento material, no sentido de preservar verdadeiramente a nossa vida, preservar o nosso corpo como um santuário do qual o Espírito precisa para seguir em frente. E dessa forma nos amando integralmente com as nossas deficiências, com as nossas limitações, entendendo o nosso estágio de evolução e lutando para alcançarmos o nosso progresso. Quando nós verdadeiramente nos amarmos, nós vamos aprender a amar o nosso próximo. De que forma? Fazendo com que ele chegue também, com que ele progrida, para que ele alcance também a felicidade que nós já houvermos alcançado, que é a felicidade da consciência tranquila, do dever bem cumprido e do cumprimento integralmente das leis de Deus, que nos facultará a verdadeira felicidade.
Não como disse o Cristo, eu não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Quando nós soubermos quanto vale a paz de Deus em detrimento da paz do mundo, que é uma paz passageira, uma paz enganosa, mas acordarmos verdadeiramente para a obtenção e para o cultivo da paz de Deus, que é a consciência tranquila, o coração livre de mágoas, livre de qualquer coisa que nos possa fazer sofrer ou ainda criticar a nossa forma de conduta. Quando formos seres integralmente dedicados ao amor, aí sim estaremos concluída a nossa tarefa de redenção das nossas almas, dos nossos espíritos ainda tão carentes de direção, de paz, de luz. Mas esse dia chegará, e chegará mais curto para uns que se dedicarem mais afincadamente a esse progresso, e um pouco mais lento para outros que ainda preferirem a porta larga, que é a porta da perdição. Mas esse dia nos chegará para todos. Vamos cumprir o nosso roteiro com fé, com esperança e certeza que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Muita paz a todos, muito obrigado.